mas mais populoso atualmente, chama Kumba, K-U-M, pode falar? K-U-M-B-H-A, Kumba Mela, M-E-L-A, Kumba Mela. Festival. Isso. Esse festival ele acontece de 15 em 15 anos. Nossa. E ele acontece exatamente num local sagrado, né, pra galera, que é o encontro de 3 rios, o Ganges, o Yamuna e Saraswati. E nesse festival, se jogar a Kumba Mela no Google e colocar imagem, vocês vão ver de tudo, assim, porque tem realmente de tudo. Eu nunca fui. As primeiras imagens que eu vi desse festival foi de uma revista chamada... Quem é essa revista, gente? Trip. Ela ainda existe. Revista Trip. É moda, esporte, tal. Não sei se vocês conhecem. Isso. Foi um repórter chamado Érico Veríssimo, fotógrafo, famosão, que foi cobrir esse festival, esse Kumba Mela. As fotos dele maravilhosas. Então, assim, imagina o Everest. Lá tem vários mestres de outras linhas que tá dentro do hinduísmo que ficam meditando lá na neve. Tá lá meditando. Eles saem de 15 em 15 anos sem relógio, sem alguém falar, deu a data. Desce nas montanhas, para ir nesse festival, vai lá, se banham, volta pra montanha. Diz que tem de tudo nesse festival, tudo. Vocês vão ver as imagens no Google, assim. Porque aí já são essa coisa do hinduísmo, desse conjunto de filosofias, a gente é só uma das milhares que existem. Por exemplo, tem os shivaístas. Shivaístas são... Você tá gravando? Tá. Shivaístas são os que adoram o semideus Shiva. E aí isso é importante falar também. A Índia tem vários semideuses. Ganesha, Shiva, Saraswati, Durga. Como aqui pra gente no catolicismo, a gente tem vários santos. Santo Expedito, São Cristóvão, São Sebastião, São Bento, daí vai. E como aqui, cada semideus lá é responsável por uma coisa. São Cristóvão, santos dos motoristas. São Francisco. São dos animais? Acho que é. Eu acho que é. São Francisco... Dos pobres, não? Francisco não é dos pobres, isso. Dos animais eu esqueci. Santo Antônio Casamenteiro. Santo Antônio Casamenteiro. São Bento, que é o da proteção. Adoro a oração de São Bento, é bem bonito e forte. E aí, lá na Índia, a mesma coisa. Ganesha. Ganesha é o removedor de obstáculos. Quero casar. Shiva. Shiva é o casamenteiro lá. Quer casar, faz oração para Shiva. Que dá certo. E aí... o Shiva tem alguns seguidores deles, bem restritos. E geralmente, umas linhas, eles são desses que vão para a floresta, vão para as montanhas e tal. Esses das montanhas, eles, como seguidores, são celibatários, fazem seus sacrifícios e eles andam com os tridentes. E na ideia deles, quem encostar ou ser perpassado por esse tridente, libera a alma. Então, quando os shivaístas descem nesse festival, a polícia abre para eles passarem, porque senão vai tomar uma. O Érico Veríssimo não sabia. E tá lá, clac, 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 clac. Vem os shivaístas. Ele lá, clac, 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 clac. Tem uma foto dele que é tipo o cara já com tridente assim, ó. Aí ele relata que ele não sabia, na hora que o cara fez assim, veio um outro e puxou ele pra tirar ele e super xingou ele. Você não pode ficar aqui na frente porque eles vão te matar. Se é isso que você quer, vai lá. Chocada. Então, assim, a Índia tem muita coisa. Tem muita coisa. O Hare Krishna é uma dentre das. Então, pra gente, a gente adora Deus,
né? A gente tem Deus como Krishna, mas como eu contei para vocês no começo, ele tem várias formas, vários nomes, vem em determinadas épocas. Então, Krishna, Buda, Allah, Jeová, Rama, Govinda, para a gente é um só, é Deus, mas que vem em determinada época ensinar determinado conhecimento. Mas é um só. E a gente também vê os semideuses como a gente vê, por exemplo, Jesus como filho de Deus. Então, semideuses são os representantes de Deus, não são Deus, são semideuses, como são santos. Santo Expedito não é Deus, mas é um representante dele. Sim. Você até explicou sobre isso, mas vou perguntar melhor. Explique como foi o processo de surgimento histórico da tradição de Hare Krishna. O que aconteceu, onde, quando, com quem, quais foram os primeiros passos? Minha como Hare Krishna? Não, ou como o o movimento Hare Krishna. No Ocidente, o movimento Hare Krishna é conhecido como ISKCON. A sigla em inglês é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Aí ele foi fundado por Prabhupada na década de 70 em Nova York. Só que esses ensinamentos eles já existem há muitas décadas, muitos milênios, muitos anos. O nosso principal livro, que é a Bhagavad Gita, ele é datado de 5.000 anos, né? Que foi que vamos dizer assim, a nossa Bíblia, né? E aí o que acontece? Prabhupada, ele pega esses ensinamentos, traduz eles do Devanagari, do sânscrito para o inglês. No caso aqui é português, mas só para vocês terem ideia. Na consciência de Krishna, existe uma corrente de sucessão discipular que deixam esses ensinamentos da forma que Krishna falou ele há 5.000 anos atrás na Bhagavad Gita. Tem uma corrente de sucessão discipular que não deixou que esses ensinamentos fossem deturpados. E hoje, em 2024, a gente aqui esteja tendo acesso a ele da forma original, do jeito que foi falado lá por Krishna, está aqui até hoje. Porque essa corrente de mestres e discípulos não deixou que esses ensinamentos fossem perdidos. Nisso, o mestre espiritual de Prabhupada pediu para que ele traduzisse esses ensinamentos para os ocidentais. Até então a gente está falando ali de uma cultura oriental, que já existe há milênios. E aí Prabhupada pegou isso como missão. Na Índia, ele traduziu muitos livros para o inglês. Ele era farmacêutico como profissão, mas tinha esse lado também de literário, de traduzir livros e comentar muitos livros. Tradicionalmente na Índia, o que a gente vê aqui, principalmente no Ocidente, a gente tem isso aqui no Brasil, muita violência em debates religiosos, políticos e afins. Na Índia, isso sempre existiu e se dava debates por fala mesmo, assim. Então, essas correntes filosóficas na Índia tem várias, que está dentro dessa palavra, desse estrangeirismo que é hinduísmo, né? A palavra hinduísmo. Então, dentro dessas correntes filosóficas, as pessoas debatiam lá mesmo, conversavam sobre filosofia. Pegava a parte do texto e, nessa parte, Krishna fala isso e isso, e isso é por aqui. E a outra parte, não, Krishna não quis dizer isso, é isso, isso, isso e isso. E iam debatendo mesmo. Hoje a gente vê muita divisão e muita violência por conta disso. Então, tradicionalmente na Índia já existia. Então, Prabhupada, ele era famoso lá também por essas questões filosóficas de discutir, participar de palestras e tal. Traduziu muitos livros e já bem assim na idade de, se eu não me engano, de 60 para 70, ele vem para o Ocidente. E quando ele vem para o Ocidente, ele desembarca nos Estados Unidos, em Boston. De Boston ele vai para Nova York e em Nova York ele se vê de frente com o auge do movimento contra a cultura, né? Guerra do Vietnã, Segunda Guerra, que era um movimento hippie,
E aí ele começa a dar palestras no Central Park, lembrei agora, e para esses jovens da época. E aí ele começa a fazer, dali se dá um movimento, o crescimento do movimento Hare Krishna. E ali em Nova York é instituído a ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então o movimento, como registrado, ele vem da ISKCON, né, dessa década de 70, 77, se não me engano, mas ele é conhecido milenarmente, assim, há milênios. Qual é o modo de praticar o Hare Krishna? Cantando. O nosso carro principal, chefe, assim, a linha primeira é através do canto, através do Maha Mantra Hare Krishna. Maha significa grande, Man, mente, e Tra, liberação. Então a grande liberação da mente, de quê? De raiva, angústia, ansiedade, medo. Então o mantra traz esse lugar como benefício também. E aí o Maha Mantra são 3 palavras: Hare, Krishna e Rama. Hare significa energia, Krishna, o todo atrativo, né? E Rama, a fonte de todo prazer. Rama, a fonte de todo prazer, porque de todos os prazeres mundanos ou não mundanos que a gente busca, a fonte é Rama, é Deus, é Krishna. Então o prazer que a gente tem às vezes de tomar um banho de mar, o prazer que a gente tem de experimentar uma comida gostosa, ou até mesmo de dormir, a fonte desses prazeres é Rama. Lembrando que no mundo a gente está sempre ali na busca desse lugar, né? De estar bem, estar saudável. Então, porque a gente às vezes vê o prazer ou muito voltado para a sexualidade, ou muito voltado para benefício financeiro, ou o que vem desse benefício financeiro. Mas existe prazer de outras formas, né? Através de descansar no parque, por exemplo, após uma semana de aula, de prova. Não, vou no parque municipal. Então, o Rama é a fonte desse prazer. Qual é a organização hierárquica? Como funciona? Como funciona? Acho que é o que você explicou, É o que você explicou né? sobre a passagem, né, de conhecimento de um mestre para o outro. De mestre para discípulo. Isso é a corrente de sucessão discipular, né, que é chamado. Então, a melhor forma de praticar é com mantra. E quais são as datas importantes, celebrações, festas? O mantra é o carro-chefe. Existem outras práticas, né? Como eu falei anteriormente sobre os Vedas, né? Veda significa conhecimento, são várias linhas de conhecimento, vários livros, vários ensinamentos. Eu tinha dado o exemplo da parte da arquitetura com o Vastu Shastra, parte da saúde com a medicina ayurvédica. Então, assim, é bem amplo. Tem pessoas que vão se identificar, por exemplo, com a área das artes. Então tem várias poesias, várias músicas, peças de teatro e dança. Então é vasto o campo. Então tem pessoas que vão estar predestinadas a se identificar com isso e estudar, aprofundar. Outras pessoas vão se identificar mais com a área da saúde, e assim vai. Então, um Maha Mantra é um carro-chefe e é fácil, todo mundo pode cantar, mesmo quem, por exemplo, tem deficiência da fala, ela pode meditar na mente, assim. Mas existem outros lugares. Eu, por exemplo, tenho a prática do mantra, do cantar, mas como prática de ação também, eu gosto mais da área da saúde, pela parte da culinária, mas também da área das artes, que foram as duas que eu busquei, estudei, aprofundei e tal, que são as minhas formações. Mas, por exemplo, você tem pessoas aqui da área da psicologia, tem a galera que é mais da área da arquitetura, como falei, tem a galera que é da área do direito. Por exemplo, nessa corrente de sucessão discipular, a gente tem um mestre, que o nome dele é Bhaktivinoda Thakura.
a área dele era direito, assim, a área dele era leis, assim. Então ele era bem esforçado nessa área, dormia muito pouco, estudava bastante, e aí ele dividia entre o estudo das leis com as traduções de livros também. Então, por exemplo, o padre era farmacêutico, mas também traduzia os livros. Então, assim, não existe uma ordem específica, mas cada um vai praticando a yoga. E yoga também nesse lugar, né? Que lembra que eu comentei com vocês, karma era trabalho, ação. A tradução de karma é essa, ação, trabalho. Então, o karma, a ação dela, está ali em ser arquiteta. Mas ela pode espiritualizar essa ação dela. Ela pode estar espiritualizando o dia a dia dela, que é um dos carros do movimento Hare Krishna. Então não é que você, vou praticar yoga, vou ali, vou cantar meu mantra, ou vou ali, vou sentar e vou meditar. É sim, também. Mas você pode estar, por exemplo, num ambiente de trabalho, ou na faculdade, ou dentro da sua casa, praticando espiritualidade também com as pessoas. Essa é a ideia. Essa aqui já foi falada, né, que é o principal líder e fundador da religião. O livro sagrado a gente também falou, que chama... Bhagavad Gita. Bhaga vem de Bhagavan, que é um dos nomes de Krishna, e Gita, a tradução em sânscrito é canção. Então é a canção do Supremo, a canção do Bhagavan. Essa é a principal mensagem do livro sagrado. Essa é a tradução da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa canção do Supremo. E aí Prabhupada trouxe a Bhagavad Gita, né, como traduziu ela, e ela é o principal livro, assim, vamos dizer, do movimento Hare Krishna. Bhagavad Gita como ele é. O que Hare Krishna ensina sobre Deus, sobre as entidades religiosas? Deus como a pessoa suprema. A gente tem como falei, né, o carro-chefe, o mantra, o cantar do Mahamantra, o cantar dos nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então a gente tem como princípio que a partir do recitar dos nomes de Deus, a gente desenvolve o nosso lado espiritual e lembra dele. O ponto todo é lembrar de Deus. A pessoa, às vezes, ela tem a prática dela, por exemplo, de ir à missa ao domingo. Está praticando espiritualidade. Está lembrando de Deus através desse ato dela. Então, para a gente, nessa linha de espiritualidade, nessa linha de yoga, de meditação, o principal para a gente é estar ocupando as nossas ações em espiritualidade, como eu falei há pouco, assim, sabe? Então, vamos dizer que o ideal disso é a gente elevar a nossa consciência, ter uma consciência divina, uma consciência em Deus, através dessas ações. Então, para a gente, voltando à pergunta, esse é o lugar máximo para a gente, assim, de Deus. No Hare Krishna, existe uma narração de como é a origem do universo, do mundo, da vida, do ser humano, e também tem uma previsão do fim do mundo, do ser humano? Sim, sim. Como em várias linhas, né? Não só dentro das milhões que existem no hinduísmo, mas em religiões matrizes africanas e em outras também tem esse lugar, né, da origem do fim. Só que a diferença que os Vedas trazem pra gente é de um ciclo, que a gente está, vamos dizer assim, presos em um ciclo de nascimentos e mortes. Está preso dentro desse ciclo, e nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Mas pra gente, um lugar interessante é como romper esse ciclo, sabe? Esse ciclo a gente chama de samskara, que é uma roda. E enquanto espiritualistas, a gente quer romper esse ciclo. E rompe como? Através dessas práticas espirituais. E rompe para quê? Para parar com esse ciclo de nascimentos e mortes e alcançar a morada suprema, que é alcançar a Deus.
Então, assim, nesse lugar de ciclo, a gente vai estar vivendo, vai estar nascendo, vivendo, construindo família, tendo filhos, aí morre, mas dependendo das suas ações aqui, que é onde entra o karma, você volta para continuar seu lado espiritual, porque o lado espiritual não se perde dentro do movimento Hare Krishna. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela quer voltar sua vida para a prática espiritual e tal, e vem até o templo. Aí ela chega na porta do templo, tem um infarto e morre. Aí na outra vida, ela chega, vem até o templo, entra, conversa com uma pessoa, sai. Eu estou dando um exemplo muito bobo, mas para vocês entenderem. Tem um infarto e morre de novo. Então, quando ela voltar na outra vida, o que ela fez de vir até a porta do templo, depois conversar, aí depois vir praticar, ela não perde. É sempre progressivo a prática da espiritualidade. Até ela alcançar essa liberação, ela cessar esse ciclo de nascimentos e mortes. Então é bem comum no movimento Hare Krishna a pessoa, por exemplo, chegar e de repente se familiarizar com os rituais, se familiarizar com o mantra muito rápido. Aí a gente fala que ela já vem com essa prática de outras vidas, assim. Ou às vezes ela vai praticar uma linha de yoga que é, por exemplo, a Iyengar Yoga, que é mais do corpo, são posições e tal. E às vezes ela tem muita facilidade com alguns movimentos e com a prática em si, ela avança muito rápido. Aí a gente comenta, não, às vezes ela já trouxe de outras vidas essa prática. O que é a vida além da morte para Hare Krishna, para o movimento Hare Krishna? É esse ciclo, é esse romper esse lugar temporário, porque a gente aqui, a gente está num lugar dual e temporário. Dual, lógico, com suas complexidades e ramificações, mas alto e baixo, feio, bonito, gordo, magro, rico, pobre, dia, noite. Então é um lugar dual, mas temporário. Por exemplo, a gente não vai, nosso corpo de criança já foi embora. A gente está aqui com um outro corpo agora, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, mas que daqui a pouco, daqui a 10 anos, já foi embora também. Aí você vai estar no corpo de 40, um corpo de 50, um corpo de 60. Então esse lugar, ele é temporário. Essa casa, ela não vai durar a eternidade. O celular que está gravando é a gente. Então tudo é temporário aqui. A ideia do movimento Hare Krishna e de várias outras linhas espirituais, filosóficas e religiosas é buscar essa eternidade, buscar esse lugar eterno que é a nossa identidade espiritual. No movimento Hare Krishna, a gente acredita que o nosso corpo é temporário, mas a alma é eterna. A alma é que vamos dizer, a bateria, o que faz esse corpo movimentar através desses elementos corpóreos que a gente tem, né? Ossos, músculos, cérebro, sentimentos, né? Sangue. Então a bateria é a alma. É bem interessante assim. Eu vim da área da saúde. Eu fiz enfermagem, sou formado em técnico de enfermagem e tal, trabalhei em hospitais aqui no Madre Teresa, Santa Rita no Barreiro e tal. E aí eu acompanhei alguns projetos. Minha área é de CTI, adorava CTI. E não no sentido ruim, mas eu falo no sentido de suporte. Então tudo que você precisa ali de suporte CTI tem. Então eu gostava bastante. E aí eu vi pessoas morrendo assim, e é muito interessante, porque simplesmente desliga. Simplesmente algo desligou ali. Sim. E dentro dos ensinamentos, e foi justamente na época que eu morei no templo, a época que eu fiz enfermagem. Então pra gente, os Vedas, eles dão esse suporte muito, muito interessante de entender esses mecanismos. E voltando até um pouco da sua pergunta, de como surge o universo, de como surgem as pessoas, os Vedas descrevem de como a gente surge, da onde a gente surge, como uma alma
por exemplo, entra no ventre, como se dá isso, como é um processo. Então, na época, para mim, enquanto estudante de saúde e tal, foi fantástico, porque são dúvidas que a gente tem, né? As clássicas, né? Da onde a gente vem, para onde a gente vai, quem que a gente é. Então, tanto a Bhagavad Gita como as outras linhas dos Vedas descrevem, aonde a gente vai. Existe uma morada suprema. Quem que a gente é? A gente é esse corpo? A gente é além disso? Tem algo além disso? Então, são essas questões, que são as questões da vida, assim, que os Vedas tratam. Isso responde até um pouco a próxima pergunta, que é os principais valores, princípios, costumes que defende e ensina o Hare Krishna, o movimento Hare Krishna. Assim, aí eu também falo, né? Não que o que eu falei não seja pessoal, mas aprofundando, eu acho que a difusão de práticas de espiritualidade hoje é essencial, assim, por conta do que a gente está vivendo, né? A gente está numa sociedade cada vez mais exacerbada na questão de consumo, assim, bem forte. Não que a gente não tenha que consumir, sim, mas qual que é a relação que a gente tem com isso, sabe? O movimento Hare Krishna trabalha muito nesse lugar da relação. Eu sou o meu carro, eu sou o meu apartamento, eu sou a minha família ao extremo, 100% ao extremo, eu sou minha faculdade, meu curso. É isso mesmo? Isso acaba? Não acaba? O movimento Hare Krishna traz esse lugar, mas dessas indagações. Quem é você nesse sentido? Quem é você nesse processo hoje? Hoje eu sou uma estudante, namoro, pretendo constituir uma família daqui a um tempo, pretendo me estabilizar financeiramente, ter meu lar, ali constituir minha família aqui e tal. Mas e além disso? É além da sua profissão? Como que a gente pode espiritualizar esse lugar? Né? Como a gente pode espiritualizar esses desejos? Então, eu penso assim que hoje falta não que falta, né, mas que possa ser mais difundido, mesmo que a pessoa tenha uma pequena experiência, ela não necessariamente tenha que ser Hare Krishna, que ser católica, que ser evangélica, que seja de terreiro. Às vezes ela não vai se identificar. É importante essa busca também. Vá lá no terreiro, ver como é que como que a galera trata a espiritualidade, como são os rituais, entenda. Vá na igreja evangélica, vê as linhas que tem, o que o pastor está falando, como ele aplica isso na vida deles. Isso é importante também, o exemplo. Os Vedas falam que a gente tem 3 formas de adquirir conhecimento. É através da experiência própria. Eu fui lá, fumei um cigarro e vi no meu corpo que aquilo não é minha onda. Prejudica meu pulmão, prejudica minha faringe, minha fala fica ruim, minha respiração fica terrível, não quero. Outra é através da informação, de ler sobre. Nossa, cigarro prejudica a saúde, eu estou lendo aqui que não é legal para o pulmão, não quero. E a outra é através de ver os outros passando por essa situação. Então, nossa, eu vi um paciente que está com o pulmão terrível, porque fumava cigarro desde a infância. Então, é uma experiência que eu não quero. Então, existem essas 3 formas de conhecimento, assim, né? E dentro dessas formas de conhecimento, é interessante essa prática da espiritualidade, sabe? Ver, buscar, conhecer outras pessoas que praticam outras linhas. Nossa, como que é o budismo para vocês? Como que é lá na sua igreja? Como que é lá no terreiro para você? Como é lá no templo? Então, não deixa de ser uma forma da gente adquirir conhecimento. Então, para mim, esses lugares são lugares espirituais e de aproximação também. Qual é a postura do Hare Krishna em relação a relações sexuais antes do casamento, homossexualidade, divórcio, casamento gay, aborto, esse tipo de coisa, doação de sangue, célula-tronco? Muita coisa aí. Mas existe uma coisa moralmente errada para o movimento Hare Krishna? Não é que
o bacana seria a gente estar com Deus agora. Para que a gente está aqui? Tem até uma pergunta que não sei se você quiser já complementar as duas, que fala assim, como vocês orientam sobre o errado, sobre o que não deve ser feito. Por exemplo, comer carne animal. Ah, entendi. O que eu falei agora, a última frase? Que Deus deveria estar aqui para o que a gente está fazendo aqui, sabe? Sim. Sendo que a nossa identidade original era para estar com Deus. O que a gente está fazendo aqui? E dentro desse lugar, primeiro, identificar qual que é a nossa identidade original. Minha identidade original é uma alma. Beleza, eu não sou esse corpo aqui. Principalmente porque daqui a 5 anos, 10 anos, esse corpo meu já era. Vou estar com um corpo de 30 anos, 40 anos. Então, beleza, eu não sou esse lugar. Mas como eu vou espiritualizar ele? Esse é o carro-chefe, assim, vamos dizer. Tem a mania de falar carro-chefe. Hoje eu tô falando muito. Mas, assim, esse é o ponto de partida que eu acho interessante indagar sobre. Dentro desse lugar, como eu posso espiritualizar minha ação sendo pessoa assexual, como sendo mulher trans, como sendo homem trans, como sendo gay, como sendo bissexual. Então, no Hare Krishna não tem essa. Os nossos focos são em como a pessoa espiritualiza as ações dela. Mas pessoas do mesmo sexo podem ter família? Lógico que pode. No movimento Hare Krishna tem. Né? No mundo, assim. Então, o ponto não é esse. Com relação à prática sexual. No movimento Hare Krishna, a gente aconselha as pessoas. Né? É o que eu falei do cigarro. Você vai vir aqui numa palestra, por exemplo, ou quem for vir no festival de domingo, e aí a palestrante, ou quem tiver, vai falar, olha, cigarro não é legal para o pulmão. Mas se você vai fumar ou não, é com você. Assim, dentro da sua prática de espiritualidade, não é interessante, porque a yoga e a espiritualidade partem do princípio da gente manter um equilíbrio, de manter uma vida saudável. Então, o cigarro já não é tão interessante. E aí, voltando à parte sexual, que é o que você disse, o movimento Hare Krishna aconselha a não ter, por exemplo, vários parceiros. O movimento Hare Krishna aconselha, conhece uma pessoa, vai lá, aprofunda, namora. É essa pessoa mesmo? Querem noivar? Noivem, casem, constituem família ou não, porque tem casais que não têm família, não querem. Então, super de boa. O que a gente aconselha é esse lugar de não, essa prática. Um dia tá com a pessoa, outro dia tá com a outra, outro dia tá com a outra, outro dia tá com a outra. Enfim, né? Isso não é aconselhável, mas existem Hare Krishna que tem essa prática. Vocês podem conhecer Hare Krishna comendo carne. Eu já conheci Hare Krishna que come carne. Então não é uma coisa moralmente recomendada como errado para o movimento Hare Krishna? Não é proibido. Não é proibido. É aconselhado. Porque quem vai cuidar da nossa saúde é a gente. Quem vai cuidar da gente é a gente. Se naquele momento eu tô achando que comer carne, sair ficando com todo mundo, beber é o meu momento, vai lá. Você vai ter suas consequências. A gente cuidando da saúde, a gente tem uma consequência disso. Não cuidando também tem consequência. Então, pra gente, enquanto espiritualistas, que quer ter uma vida saudável, quer que as pessoas tenham uma vida espiritualizada e saudável, a gente aconselha. É diferente do que impor ou restringir, assim. Você perguntou sobre doação de sangue também, né? Super de boa. Célula-tronco, A medicina, eutanásia. a medicina ayurvédica tem um tratamento que hoje, né, modernizou e tal, mas até outras medicinas tinham. Você lembra do lugar do sanguessuga? Que colocavam sanguessuga e tal. A medicina ayurvédica também trata esse lugar de limpeza do sangue, ou através da alimentação e tal. E a doação, pena de morte, por exemplo. Vou falar, a doação de sangue é interessante nesse sentido, né? De primeiro estar ajudando o próximo, né?
para quem pode, né? Porque tem isso também. Tem essas restrições e dentro da medicina ayurvédica é legal. Eutanásia, escolha da pessoa. O movimento Hare Krishna acredita que enquanto a gente tenha esse lugar são, vamos dizer assim, a pessoa viva, pratica a espiritualidade dela. A gente não é a favor, por exemplo, não é interessante, né? Por exemplo, suicídio. A gente não acha interessante mesmo. Assim. Hoje a medicina convencional avançou demais, principalmente na área da saúde mental, né? Então a gente pode desenvolver, ter essas recomendações da pessoa se tratar através da saúde mental, de procurar profissionais e associado a isso a prática da espiritualidade também. Então o suicídio, por exemplo, a gente não acha tão interessante, mas o aborto. O aborto são linhas, um tema que o Hare Krishna tem discutido muito, principalmente entre os líderes, porque tem a parte, sim, do lugar que é proveniente de violência, né, principalmente quando se tem um filho, ter o filho não, né, ter como é que chama isso? Feto. Fecundação? O feto, tem a fecundação, o feto mesmo, através de práticas de violência. A gente, várias linhas dentro do movimento Hare Krishna acreditam sim que tem que existir um movimento político, social, de saúde e proteção para as mulheres que queiram ter esse tipo de escolha, né, entre abortar ou não. Tem linhas também dentro do próprio movimento Hare Krishna que já acham que não tenham que abortar, não, que o aborto não pode acontecer, que ela tem que gerar esse filho e daí ser acolhida, né, perante a sociedade, dentro do próprio movimento Hare Krishna e encaminhamento. Mas são temas novos, assim, né, que tem se discutido bastante. A maioria, por exemplo, no meu caso mesmo, eu já sou desse, que tem que ter um serviço de saúde para acolhimento, que é uma escolha da mulher mesmo em si, né, de ter ou não, independente da linha que venha o feto, né, o ato. Assim. Para o movimento Hare Krishna, de onde vem o mal e como este permanece e perpetua entre nós? Então, a gente vai ter que analisar individualmente, assim, o que a gente identifica por mal. A nossa tradição é cristã, a minha tradição é cristã, por exemplo, né? Eu até chegar ao movimento Hare Krishna, eu conheci o movimento Hare Krishna, estava de skate, para vocês terem uma ideia. Sou suburbano, periférico aqui da cidade, morava ali na fronteira do Santo André com o Bom Jesus, e minha família, a base é católica, cristã, né, da igreja. E aí, eu andando de skate na época da adolescência, assim, ter 12, 13 anos, conhecendo as coisas, né, e um mundo diferente para mim através do skate, porque o skate veio junto com a cultura hip hop, música, dança, aquele universo todo. A galera me chamava para ir pro templo. Vamos pro templo, não sei o que no templo e tal. E eu já era uma figura que se destacava no bairro, porque eu andava de calça larga, tinha cabelo diferente, já tinha tatuagem. E não era tão comum assim, como é hoje. E aí, a imagem que eu tinha de templo era dos filmes que eu via de Kung Fu. Então, quando que a galera me chamava pro templo, eu falei, cara, mas não tem nada a ver com templo, com luta. O que esse cara tá me chamando pra ir pra templo? Ele não luta, eu nunca vi Kung Fu. E aí, quando eu vim ao templo, a primeira vez, foi uma explosão, culturalmente falando, porque é muito colorido, imagens diferentes, comida diferente, cheiro diferente. Eu brinquei com a Lara e com a Isabela, que o carro-chefe, que ela falou, qual que foi o
que é o movimento Hare Krishna? Falei, é o que vocês fizeram de primeira vez, comer. Foi o meu primeiro contato que eu tive, foi com a comida, assim. E eu lembro até hoje o gosto e o sabor, assim, do salgado, chamado samosa. E aí, quando eu comia, aquilo explodiu, assim, pra mim. Então, eu vim para um lugar onde, aqui os festivais de domingo, vem gente muito diferente. Você vai encontrar de padre ao seu amigo da faculdade que você não imaginaria que estaria aqui, tá? Então, vem várias gente de vários locais, de vários estilos, assim, aqui ao templo. E aí, quando eu vim ao templo, eu vi muita gente do skate aqui. E aí eu falei... Aí eu fui ligando umas coisas com outras, né? Por exemplo, tinha um rapaz que andava de skate, mas quando a galera ia fumar uma maconha, ia beber e tal, ele tava, mas não fumava e não bebia. E aí eu tinha como ele não gostava. E aí eu fui entender, depois fui conhecendo ele mais, na verdade ele praticava yoga. Ele já tinha, com 15 anos, um lugar de yoga já, assim, na vida dele. E andava de skate. Então eu tô contando dessa trajetória minha, assim, que aí eu comecei a vir ao templo. Só para me fugir um pouco da pergunta, repete ela, por favor. A origem do mal e a do mal. E... Então, com esses conhecimentos que eu fui adquirindo, assim, esse lugar do que, por exemplo, era mal que eu tinha, eles foram mudando bastante, eles foram ampliando enormemente, assim. Então, o mal seria o que eu não posso, tipo assim, eu não posso entrar naquela porta porque alguém falou que naquela porta é horrível, que não sei o que, tal. Ali é o mal. Aí, de repente, eu abro a porta e vejo uma galera praticando yoga. Não, que não é mal. Mas para a pessoa que falou comigo era, porque a pessoa, dentro do que ela escolheu para a vida dela, ela acha aquilo terrível. Então, esse lugar do mal... Um conceito mais pessoal. Ele varia bastante. Lógico que violência é mal, né? O uso indiscriminado de entorpecentes, principalmente como é que chama? Um uso consciente, tem um nome específico que... Recreativo? Não. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo do crack. Aqui em Belo Horizonte tem crescido bastante para o uso do crack, o uso de bombril para o crack. Latinha também? Não, isso foi há um tempo assim. Antes eles usavam lata, eu estou tentando achar a palavra, copo, cachimbo e tal. E eles usavam guimbas de cigarro para fazer como se fosse o terreno para usar a droga. E aí, agora eles descobriram que no lugar dessa guimba pode usar o bombril. Mas para a saúde é terrível, terrível. Imagina, a pessoa tá usando uma fumaça de combustão de bombril com a droga. Redução de danos. Achei. Então, a pessoa tem essa questão na vida dela, então se trabalha com a redução de danos com ela. Então eu acho que daria, por exemplo, para se tratar a pessoa violenta, não, vamos reduzir danos. Vamos ver isso aqui, vamos tratar com isso aqui, dentro de questões com profissionais da área da saúde e também correlacionada à questão de espiritualidade. Então esse conceito de mal, a pessoa tem o livre-arbítrio dela, ela vai cuidar dela. Ela não dá conta de cuidar dela, busca ajuda com pessoas que podem ajudá-la a cuidar dela. Essa aqui você tinha falado pra gente antes da gente começar a entrevista, que é sobre os símbolos, né? Por exemplo, que você falou do altar, você poderia falar de novo dos símbolos? Posso. Vocês vão ver no altar, tem a forma à direita, a negra, que é Jagannatha, que é o próprio Krishna. Importante falar que, novamente, repetir, pra gente, Deus é um só, mas tem vários nomes, várias formas. Então, a da direita chama Jagannatha, que é o próprio Krishna. O significado de Jagannatha é o Senhor do Universo. A esquerda é Balarama, que
que é o irmão dele, e a do meio é a Subhadra, que é a irmã. E aí vem essa corrente de sucessão discipular que eu falei no princípio, que vem de mestres e discípulos. Aí no altar tem duas formas, que é assim, com as mãos para o alto, com os braços para o alto, que é Chaitanya e Nityananda. Chaitanya é o próprio Krishna, que veio há 520 anos atrás e espalhou o lugar do cantar, porque alguns sábios já previam que as pessoas não iam ter tempo, lugar para ficar pensando em espiritualidade. Então, ela está muito ocupada. Então, ele trouxe o cantar do mantra, o mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O cantar desse mantra que você pode escutar dentro do carro, você pode cantar andando na rua, indo de um trajeto ao outro, da sua casa à padaria, e assim, lembrando de Deus, praticando a espiritualidade de uma forma bem simples. E aí tem essas formas, né, essas deidades, e embaixo tem os mestres e discípulos até chegar em Prabhupada, e de Prabhupada para os dias atuais. Esse é o... Tem danças também? Tem danças. O festival de domingo, todos os templos têm, no mundo todo. Às vezes não necessariamente domingo, mas quase sempre domingo. Festival com música, dança, uma aula introdutória e um jantar vegetariano gratuito. E nesse domingo, as pessoas dançam. Tem danças específicas, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma professora de dança clássica indiana, que é chamado Bharatanatyam. Mas outras danças como Bollywood, por exemplo, as danças dos filmes indianos. Aí a Índia é isso, é muita coisa. E aí eles desenvolveram um estilo de dança daquele dos filmes, que assim, pensando aqui agora, é bem parecido com o TikTok, algumas dancinhas, bem parecida. E aí esse estilo chama Bollywood. Qual é a postura de Hare Krishna em relação às outras religiões, como o cristianismo, o catolicismo, a Umbanda, por exemplo? Eles discriminam ou respeitam? Qual é a postura? Como eu trouxe nas falas anteriores, assim, a ideia do Hare Krishna é que todo mundo tem essa conexão com Deus, né? Tem o caminho das religiões de matrizes africanas, tem o caminho das religiões cristãs, né, ortodoxas ou não, tem várias e várias linhas orientais, no hinduísmo mesmo tem várias, mas o que pra gente é importante é essa conexão com Deus, com o Então, divino. por exemplo, os ateus e os agnósticos, qual é a postura em relação ao ateísmo e agnostismo? Estamos dentro desse, vamos dizer, nesse globo de opções assim das pessoas, né? Elas podem não acreditar em Deus, bacana, mas aí é um acreditar entrando um pouco pro lado filosófico, como que seriam esse? Beleza, mas surgiu um universo, da onde surge? Teoria do Big Bang, beleza. Mas como é que surge uma molécula? Então a gente vai lembra que eu falei dos debates filosóficos? Então a gente vai trocando ideia nisso, né? Mas e aí isso aí, como surge um átomo? Como que surge? Prabhupada tem alguns livros deles que são entrevistas, como a gente está fazendo, bem legal. E aí ele tem algumas entrevistas, por exemplo, com físicos. Então, porque quando ele chega no Ocidente, imagina, um senhorzinho chegando no Ocidente cantando para um monte de gente hippie, doidona, no meio de um parque e com conhecimento indiano. Não, qual que é? Quero desafiá-lo, principalmente dentro da academia. Vou lá ver qual que é desse velhinho. Então o Prabhupada passou muito por isso. Então tem alguns vídeos no YouTube de conversas assim filosóficas, ele com físicos. Inclusive tem alguns físicos bem famosos hoje que a gente conhece como física quântica, que no diálogo de Prabhupada falou, esse cara é especial, vou aprofundar nesse conhecimento, que hoje são pesquisadores mundialmente reconhecidos, mas que são Hare Krishnas assim, e que tiveram contato com Prabhupada, bem legais. Então
Então tem uns livros nesse sentido, assim, de desafiar mesmo. Tá, mas dentro do que você está falando aí, da onde que surge isso? Da onde surge aquilo? E é preocupado e dialogando, assim. Sempre bem legal. Aberto a conhecimento. Sim, sim. Bem legal. Sobre preconceitos sofridos. O movimento sofreu preconceito e ainda sofre preconceito atualmente? Sobre os rituais ou sobre a religião como um todo? Sim, sim. A gente é um lugar de pesquisar o mundo mesmo, assim, sabe? Eu, por exemplo, eu sou da área das artes. Minha graduação foi em teatro na UFMG e minha pós foi na Guinhar, na estadual daqui de Minas. Minha pesquisa é também dentro da área de performance art. E a área de performance art, ela é super, assim, tem algumas ações que a galera olha, o que é isso? Por exemplo, tem um artista mexicano que ele pegou um cubo de gelo num determinado trajeto no México e ficou andando com esse gelo na rua até o gelo derreter. Essa foi a ação dele. Oh, mas o que é isso? Então, o que é estranho pra gente, a tendência é... Ou às vezes também tem... Recusar, né? Recusa o que não é comum pra gente. E principalmente na nossa fase estudante, é interessante, ou qualquer... Às vezes a gente não vai ter resposta para tudo, não. Tem isso também. A gente tem que entender que a gente está nesse corpo que é limitado. Eu, por exemplo, consigo escutar essa moto barulhenta. Eu não consigo escutar o que está acontecendo na Avenida do Contorno. A minha audição é limitada. Eu não consigo enxergar o que está rolando aqui embaixo no pátio. Minha visão é limitada. Então a gente tem que se entender nesse lugar também de limitados, que a gente tem que questionar, mas que nem tudo tem resposta. Mas para muita coisa tem. Então, entendendo esse lugar de limitação nossa e de um pouco diferente do resto dos animais, que é esse lugar de indagar, um cachorro não tem uma indagação. Ah, por que você está me dando uma ração de galinha hoje, sendo que ontem você me deu de peixe? Ele não indaga, ele come. Então, tem essa diferença nossa para o restante da cadeia de indagação. Então, a gente tem que usar ela, mesmo que para a gente essas situações sejam estranhas. Então, o movimento Hare Krishna já sofreu pra caramba. Hoje nem tanto, por exemplo, hoje eu uso branco, tô com a blusa azul, né? Tô com cabelo, tô com barba. Mas, por exemplo, os monges, como eu já fui, raspam a cabeça, deixam um tuchinho, não tem barba, andam de açafrão, cantam nas ruas um mantra com a língua que ninguém nunca ouviu falar, distribuem uns livros com uns escritos muito diferentes que eu não conheço, nunca conhecia. Tem um senhorzinho legal